Corcel cor de mel, Mustang cor de sangue, já dizia a música de Marcos Valle. O Corcel foi lançado por aqui em 1968 e caiu mesmo no gosto do público brasileiro. Hoje a gente vai conhecer um exemplar de 1975 que traz duas particularidades, essa cor que é rara e também um outro detalhe, ele parece recém-saído da concessionária. Confere aí. A versão luxo traz o estilo que consagrou o modelo. Além das rodas com sobrearos cromados e um curioso acessório de época. O motor de 1,4 litro dava conta do recado. Começando a falar interessante, o que chamou a atenção nesse carro aqui do Giuliano Campana, é justamente a qualidade do interior. Os carros deles são bem legais, são muito bem cuidados. E o detalhe aqui do Corcel 1, Corcel luxo, realmente ventilação, rádio Philco de época. Ele usa o carro sempre, então ele colocou esse Pioneer, mas sem mexer na integridade do painel. Aqui os comandos, negócio interessante que hoje em dia é impensável. Acendedor de cigarro, câmbio de 4 marchas, esse volante aqui, aro bem fino, 2 raios, é o que precisa, distância dos pedais, já vou mostrar daqui a pouco, que é algo bem interessante. E o detalhe legal também, justamente, painelzinho completo, com o que precisava da época, velocímetro marcando até os 160. O detalhe aqui, ele customizou o carro, eu vou explicar na matéria, equipou, aliás, como um carro que o avô dele teve em 85. Já vou falar sobre isso a partir de agora. O Corcel 1, como eu disse no comecinho, ele foi lançado em 1968. É um carro interessante porque aqui no Brasil ele iniciou uma nova era para a Ford, um carro que tem uma importância interessante nesse sentido. E esse aqui tem duas coisas legais, eu falei lá na cabeça, a cor, essa cor amarelo, e tem uma história pessoal muito forte no proprietário, que o avô dele teve até essa placa amarela na frente, é idêntica ao carro que o avô dele teve. Justamente a ideia foi fazer uma homenagem ao avô e lembrar do carro que ele andou lá na infância. Giuliano Campana, já fizemos outras matérias, uma matéria aliás com o DKV, bela coleção de nacionais. E esse Corcel aqui realmente está muito bom de guiar, vocês estão vendo aí, tem carros que são divertidos, né, de andar, esse aqui é um deles. Carro divertido de andar, ele não é necessariamente o mais potente, mas sim aquele que você tem prazer em dirigir. Corcel lançado em 68, 73 teve algumas mudanças. Esse aqui é um 7.5 modelo 7.6, ele tem umas características um pouquinho diferentes já do 7.6, a indústria cheia de detalhes. Em 78 chegou o Corcel 2, nós já andamos, e assim seguiu uma outra mudança mais para frente, mas até o fim aí da sua vida comercial no Brasil. Suspensão independente na dianteira, eixo rígido na traseira, tração dianteira, um pouco mais de 70 cavalos, perfeito, boa ergonomia. Carro legal de andar, carro realmente divertido, cara. Vocês sabem que tem uns carros que eu me divirto guiando. Esse aqui é um deles, câmbio de 4 marchas, bem escalonadinho, a ré aqui para trás, esse volante de 2 raios que é algo difícil de ver também, muito interessante. E o painelzinho completo para a época, mostrando o que você precisa no carro refrigerado a água, ou seja, temperatura, velocímetro até 160. Até 160 já estava bom para andar com ele. E esse carro está muito íntegro. Ele até me falou, esse carro está mais ou menos, tá, precisa fazer uma coisa ou outra. Está perfeito, está justo para andar, está freando bem. Realmente
Gostei bastante. E o Corcel tem uma história legal aqui no Brasil, justamente tem uma história de pista legal, Corcel Bino. Tem um Bino aí, vou ver se eu consigo trazer aqui para a garagem. Tem uma história no automobilismo interessante. Um carro que marcou a vida de muita gente, como é o caso do Juliano. Muito bom de guiar, um carro bem justinho. Para a proposta da época, da década de 70, estava mais do que bem acertado esse carro, sem dúvida nenhuma. E o Corcel, curiosamente, foi o primeiro carro brasileiro a ter um recall. Lá em 68, os primeiros, eles tiveram um recall na caixa de direção. Então foi o primeiro recall oficial aqui do Brasil. Bem legal também a história. Bom de andar, gostei bastante da pegada do volante, volante de aro fino. A dirigibilidade dele é bem interessante também. Câmbio, um carro na verdade durável, né? Até a distância dos pedais é muito boa também. Dá para o motorista médio na época fazer uns ponta-tacos, usar o freio motor numa descida de serra, algo até de segurança. Enfim, a última coisa para falar, comentário interessante. Eu morei no interior, vocês já sabem, no interior de São Paulo. E um barbeiro na época é barbeiro, não é cabeleireiro, ele teve um Corcel desse durante uns 15 anos, né? Comprovando, usava diariamente. Ou seja, são carros feitos para durar. Uma época muito legal da indústria automobilística nacional. A gente se vê na próxima. Pô, gostei mesmo desse carro. Acho que eu vou comprar um Corcel, cara. A gente se vê na próxima.